Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal Kailash Budi. Esse canal aqui a gente fala sobre terapias holísticas, sobre a integração do ser, sobre corpo, mente, espírito, sobre como nossas emoções afetam ou contribuem, ou seja, estão presentes diariamente em nossa vida, afetam os nossos comportamentos e até mesmo as nossas doenças, como elas chegam até nós. E hoje, esse é mais um vídeo da série do Dia dos Voluntários. E hoje eu trago para vocês uma questão sobre pressão alta. A ideia dessa série é, como eu já expliquei antes, como a gente não tem ali, não é nem espaço, o espaço daria pra gente conversar um pouco mais lá, mas não dá nem tempo, então a gente traz aqui algumas questões. Nesse momento, elas não são tão enraizadas, mas se vocês tiverem dúvida, pode perguntar. A gente entra, detalha mais a questão e ao longo dos vídeos eu vou detalhando um pouquinho mais. E hoje eu vou falar um pouco sobre pressão. Pressão alta, pressão baixa. Pressão arterial. Então, o que acontece, né? O que é a pressão arterial? A gente tem os vasos sanguíneos, né? Que passa o sangue. E quando esse vaso, ele tem uma maior resistência para a passagem do sangue, a gente tem a pressão alta. E quando esse vaso tá mais, digamos, dilatado, né? Quando ele não tem tanto, não é que ele tá dilatado, ele não tem tanta resistência, a gente tende a ter a pressão baixa. Aqui eu tô falando de oscilações. Eu não tô falando da sua pressão normal, porque cada um tem gente que naturalmente tem a pressão lá, 12/8, tem gente que naturalmente tem a pressão mais alta, tem gente que naturalmente tem a pressão mais baixa. Claro que a gente precisa observar também os hábitos alimentares dessa pessoa. Normalmente, quando se tem uma pressão mais alta, ela não começa desde a infância, né? Ela vai crescendo. E aí, por que isso acontece? Por hábitos alimentares, o consumo excessivo de sal e também, ou outros alimentos que causam a elevação da pressão, mas também o estilo de vida, o estilo da pessoa, como que a pessoa se comporta, tá? Agora, quando a gente tem as variações, ou então, depois de tantos anos eu comecei a ter uma pressão mais elevada, normalmente está relacionada novamente, tá? A essas alterações emocionais, que estão ligadas ao quê? A resolução de conflitos afetivos. Quando a gente fala de afetivos, a gente, mas Kátia, minha produção sobe quando eu tô no trabalho. Não deixa de ser uma relação afetiva, tá? Mas é uma relação afetiva não para com uma família, mas para com, por exemplo, o trabalho. Tá ligado? Com situações em que eu não tenho ou de duas, uma, né? Quando ela é baixa, eu nego aquilo. E quando ela é alta, eu não quero enfrentar aquilo. Então, por exemplo, eu tenho um relacionamento com um colega de trabalho que não tá legal. Eu posso reclamar, eu posso cortar, eu posso me afastar, mas o relacionamento com alguém da família não tá bom, com a minha mãe, com meu pai. Eu também posso me afastar, claro, é uma decisão minha, mas o que eu quero dizer é mais difícil. São nossos pais, a gente não quer se afastar, a gente não quer ter conflitos, a gente quer viver em harmonia. Ou assim deveríamos, né? Então, só que daí eu não consigo. Então eu tenho duas situações, ou eu fujo e a minha pressão, ou eu coloco toda a minha energia, por exemplo, eu saio pro trabalho e trabalho loucamente. Para que eu não tenha esse conflito dentro de casa. Ou eu vou fazer exercício, aquilo passa a ser excessivo. Então, tudo aquilo que eu tô excedendo, que eu me dedico muito. Gente, eu não tô falando assim, a pessoa se dedica ao trabalho, não é isso. Pensa no que é excessivo. Cada um tem o seu limite. Não dá pra falar que, eu trabalho 8 horas por dia, se trabalhar 9 é excessivo. Não dá. Quando eu tava no corporativo, eu nunca tive problema de pressão alta, não. Mas quando eu tava no corporativo, eu era excessiva. Eu era literalmente o workaholic, como a gente chama, né? Como tem o termo. Porque tudo era trabalho pra mim. Aí existem outros fatores envolvidos, né? Eu cresci com um valor de trabalho muito forte, muito enraizado. Então eu achava que eu tinha que trabalhar. Por isso que eu não tinha pressão alta. Eu não tava fugindo de algum conflito afetivo. Claro que eles existem. A gente tem conflitos afetivos
diariamente, mas eu não fugia tanto disso. Mas eu queria, eu trabalhava muito, eu queria, ali eu buscava, ali, na verdade ali os conflitos afetivos eram meus, internos, porque eu buscava algo fora que eu quero dizer assim, eu buscava um reconhecimento no trabalho, eu buscava um crescimento, que era algo que eu precisava encontrar dentro de mim, entende? Então, por isso que a minha pressão era baixa, então no máximo ela ficava normal, nunca tinha alteração de pressão. Então, por isso que não necessariamente somente com pessoas, também com relacionado a trabalho. Pode ser, por exemplo, fico fazendo coisas dentro de casa, enfim, tudo aquilo que é excessivo, tudo aquilo que você faz com uma excessividade para literalmente fugir daquela realidade. Quando eu nego, como se eu não estivesse vendo aquilo, também é uma fuga de realidade. E aí tá relacionada com a pressão baixa. Mas o que eu falo que é mais interessante, principalmente na pressão alta, é que existem alguns casos em que a pessoa, no começo que a gente tá tomando remédio, é natural você, a pressão oscilar para que você possa, o médico mesmo, possa acertar a dosagem do remédio que você tá tomando. Normalmente, depois de uma determinada idade, as pessoas começam a tomar remédio para controlar essa pressão. Beleza. Agora, quando essa pressão, mesmo tomando remédio, ela tá descontrolada, e isso acontece. Eu tenho uma amiga que a pressão dela ia do nada, pá, subia 17, 18, tomava remédio, não baixava. Até que um dia, conversando com ela, falei pra ela assim, já tentou aplicar o reiki? Ela é reikiana, aluna minha. Aí ela, não. Falei, então você vê o seguinte, a próxima vez que porque o que acontece? A pressão subia e ela se preocupava com aquilo, e tem que se preocupar mesmo, gente. E porque pode causar algumas coisas aí, outras doenças, essa pressão alta, por exemplo, como dar um AVC. Então, toda vez que a pressão dela subia, ela já subia porque estava nervosa. Mesmo quando eu falo assim, que do nada, não é do nada, porque os seus pensamentos, os seus sentimentos, eles vão se agitando dentro de você, e aquilo vinha à tona, e a pressão dela subia, beleza. Aí ela tomava remédio, porque o processo é esse, certo? Tomava remédio e a pressão não baixava, ou baixava muito pouco. Quando ela começou a aplicar o reiki, a pressão dela, sem remédio, simplesmente aplicando o reiki, a pressão diminuiu. Opa! O que aconteceu aí? O que acontece, gente? A minha energia não tá legal, meus pensamentos não tão legais, minhas emoções não tão legais, e aí eu corro, né? Meu corpo, ele demonstra isso de alguma forma, e no caso, e também, como eu disse, também é uma fuga do corpo, e aí no caso a gente tá falando da pressão subir. Uma vez que a pressão sobe, eu aplico o reiki. E o que o reiki faz? Ele vem harmonizando meus chakras. Um a um. Ele vem me equilibrando. Ele vem me acalmando. Ele vem limpando o espaço aqui da minha mente. Vem criando espaço, vem limpando aqui esse bolo. Tem um bolo aqui de pensamentos. Ele limpa isso e harmoniza. Ele equilibra meu lado direito e meu lado esquerdo, meu hemisfério direito e meu hemisfério esquerdo, meu masculino, meu feminino, meu criativo e meu racional, que tá tudo aqui dentro. Ou tá tudo aqui nos outros corpos. Ele limpa aqui essa angústia, esse aperto, essa raiva, enfim, tudo que tá sentindo aqui, ele limpa aquilo. Harmoniza meu cardíaco. Se tem algo entalado, ele limpa. E harmoniza meu laríngeo. E assim ele vai harmonizando chakra a chakra. E conforme ele harmoniza os chakras, aquela coisa toda, porque o que faz a minha pressão aumentar é o meu estresse, por exemplo. E esse meu estresse, ou essa minha fuga, essa minha negação, o que não muda os problemas, porque eles continuam lá. Então, quando eu consigo resolver isso, quando eu consigo aplicar a minha pressão, ela estabiliza. Ah, mas eu tomo remédio há muitos anos. Provavelmente vai continuar tomando. Ah, então eu posso fazer o reiki e parar de tomar? Provavelmente no começo não. Provavelmente aplique o reiki, aplique o reiki, aplique o reiki, aplique o reiki e aos poucos diminui. Que foi o que aconteceu com ela.
Aos poucos ela foi diminuindo. Ah, mas por que eu não posso tirar do dia pra noite? Porque já chegou no seu corpo físico. E você tem temas a resolver. Porque a gente foge, sendo que... E aquilo vai se desgastando, a relação se desgasta cada vez que a gente foge. Seja para ir pro trabalho excessivo, seja para cuidar da casa, seja para negar aquilo. Então aquilo vai ficando cada vez mais desgostoso, cada vez mais forte, até o momento em que aquilo não faz, digamos assim, mais sentido, em que aquilo se torne insustentável. Estar com aquela pessoa está insustentável. Estar naquela situação está insustentável. E é quando você precisa tomar uma ação. Muitas vezes, ao tomar a ação, o fato do estresse desse período de tomar a ação vai elevar muito a sua pressão. Mas aí é a hora que aquilo passa, aquilo está resolvido. Resolvido não só com a pessoa, mas para com você. Porque às vezes a pessoa nem tá se importando, mas você tá lá por dentro. Então, quando aquilo tá resolvido em você, a sua pressão volta a estabilizar. Mas, de novo, gente, chegou no físico. Nosso corpo, ele tem um funcionamento perfeito, como um computador, como uma máquina. E uma vez que chegou no físico, a gente precisa consertar o físico. Então, toma cuidado para não chegar no físico. Toma cuidado para não aumentar a dosagem de remédio. Lembrando que o remédio, ele ajuda numa coisa e muitas vezes prejudica o fígado, prejudica outros órgãos. A gente tem que tomar cuidado com isso. O que é melhor pra gente? A escolha da vida é sempre a nossa. A gente faz diversas escolhas erradas. A gente tem que aprender, fato. Mas quando a gente pode fazer uma escolha melhor, por que não? Por que não fazer uma escolha melhor? Por quê? Vamos escolher... O que é escolher melhor? Estarmos bem conosco. Cuidar de nós mesmos. É isso que é escolher o melhor. É o que faz melhor pra mim, pra minha alma. É o que faz melhor pro meu corpo físico. É o que tá melhor, o que eu tô pedindo. Não pelo ego. Não pela razão. E sim pelo coração e com a alma, onde tudo ali, na nossa presença divina eu sou, onde tudo é perfeito. Lembre-se que nós temos laços com diversas pessoas. E algumas pessoas, esses laços são tão fortes que quando um sente, o outro sente. Então, às vezes, a sua pressão vai alterar, porque esse laço com aquele outro, normalmente um ente querido. Mas pode acontecer em casos que a gente chama de amigos. Amigos nessa vida, mas irmãos de longa data. E às vezes altera. Essa mesma pessoa, existe um ente querido que quando a pressão dele altera, a dela altera e vice-versa. Se a dele altera, a dela altera. Laços muito fortes, muito antigos. Os laços não são somente dessa vida. Os laços não são... só que não, né, nem sempre a gente vem no mesmo núcleo familiar. Isso é importante, tá, gente? Quando a gente fala em reencarnação, a gente escuta muito, vem todo mundo junto o tempo todo. Nem sempre. Eu tenho alguns casos em que a gente não retorna no mesmo núcleo familiar, por diversas situações, tá? Porque a pessoa precisa de aprender, ou seja, precisa retornar rápido, que é o que a gente chama de reencarnação compulsória, porque a pessoa, então ela precisa voltar rápido, não dá tempo dela ficar lá não sei quantos anos na fila, ela tem que voltar por conta dos aprendizados dela, tem que acelerar. Existem situações em que um dos envolvidos, digamos assim, evoluiu, e aí ele não volta naquele núcleo familiar, porque ele evoluiu, ele fez o que ele precisava fazer relacionado a esse núcleo familiar. E aí, para ele, o que resta, digamos assim? Ou são novas experiências em novos grupos, ou ele evoluiu ao ponto de não retornar, por exemplo, para a encarnação e fazer seu trabalho no plano espiritual. Então, por que ele vai retornar? Ele pode escolher. Algumas situações, sim. Mas, normalmente, ele vai evoluir. Então, aquelas pessoas... Só que daí, assim... tá bom. Mas, quando a gente tem um conflito, normalmente relaciona-se a duas pessoas. Ok. Então, vem esse espírito aqui evoluiu. Sai desse núcleo familiar e vem um outro espírito que precisa evoluir nas mesmas questões.
E aí eles convivem, conversam, se acertam, concordam e convivem para resolver essas situações. Então a gente às vezes leva muito ao pé da letra essa questão da encarnação. Mas a gente ainda vai falar mais sobre isso. O ponto aqui é o que eu estou fazendo com a minha vida, o que eu estou fazendo comigo, o que eu posso fazer para melhorar e para evoluir. E esses conflitos, por que não resolvê-los? Existem conflitos que a gente leva para outra vida. Para quê? Porque a gente não teve coragem de resolver agora. Mas para sua saúde e para você, resolva. Procure ajuda, mas resolva. Faça o melhor por ti. Consequentemente, você estará fazendo o melhor por aqueles ao seu redor. Não deixe para depois o que você pode fazer hoje. De novo, gente, isso não significa que você vai resolver. Você está fazendo o melhor que você pode naquela situação. Você está dando o seu melhor. Talvez o seu aprendizado seja muito maior. Mas estamos aqui para isso, não é mesmo? Gratidão, namastê, namastê, namastê. Até a próxima.